A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Te convido a você estar aqui para juntos aprendermos com Cristo, que é nosso mestre por excelência. Vamos fazer uma oração? Amantíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua santa e gloriosa presença. Estamos aqui reunidos para aprender a tua santa palavra. Pai, abençoa os teus filhos, tuas filhas, nos orienta, abençoe cada professor e cada professora da escola bíblica dominical. Aqueles com zelo e empenho têm buscado aprender a sua palavra e assim também ensiná-la. Senhor, abençoa a escola bíblica dominical, abençoa aqueles que estão buscando aprender a tua palavra, direcione-nos a cada dia mais ao conhecimento no Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nossa lição, estamos na lição 2, estamos no 4º trimestre do ano de 2023, e a lição 2 tem o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Texto áureo. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás pai de uma multidão de nações. Gênesis 17, versículo 4. Verdade prática, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, do capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e livro do Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 ao 8. E nós vamos iniciar com a introdução. Haja vista, as nossas lições, elas sempre permeiam a iniciar pela introdução e depois um tópico com seus subtópicos. Geralmente são 3 para cada tópico. E nesse tópico em questão, nós vamos aqui estar falando e separando em 3 partes. Mas vamos a uma introdução. A introdução, ela já fala da palavra, a palavra transcultural. Eu gosto muito, quando nós vamos trazer a lição, de observar o tema da lição, porque precisamos entender o tema da lição, porque exatamente este tema, o título da lição, vai nos levar a compreender aquilo que virá pela frente, aquilo que nós vamos aprender pela frente. E esse título dessa lição é Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. A palavra trans, ela nos dá a entender além. A palavra cultura, nós sabemos e falamos um pouquinho na última aula, a palavra cultura é um conceito amplo que representa um conjunto de tradições, crenças, costumes de um povo e de um grupo cultural. Aí falamos, nesse título da lição, tem a palavra origem. O que quer dizer origem? Origem quer dizer o ponto inicial, o ponto de partida, a providência, a procedência. Então, missões transculturais, a sua origem. Qual é a origem? Na natureza de Deus. Natureza, no latim, natura, aonde se iniciou. De onde veio as missões? De onde veio essa ênfase de fazer missões? Qual é o nosso missionário, nosso exemplo de missionário? Claro, é o nosso Senhor, é o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que é um em suas 3 especificações, sim. Então, nós vamos ver a natureza, né? Missões transculturais, a origem na natureza de Deus. Então, vamos para essa aula. Iniciando o tópico primeiro, nós vamos perceber que dentro do tópico primeiro, nós temos 3 subtópicos.
O primeiro, o tópico primeiro, a natureza missionária de Deus. Aí vai ser dividida a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, a missão como atividade de Deus no mundo e o novo modelo missionário. Para darmos partida a essa lição, nós percebemos que vai ser usada uma família. E qual a família? A família de Abrão. Quando nós vamos ver, nós sempre iniciamos e reportamos a criação. Eu entendo que no livro do Gênesis, no capítulo 1, no seu primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e pairava, né? Nós vemos que era uma terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vemos ali no Gênesis 1, Deus começando em sua soberania, o Criador começando a criar coisas novas, a trazer algo novo para este mundo que outrora era sem forma e vazio. Nós vemos ali a soberania de Deus sobre toda a criação, com seu poder, usando ali apenas as palavras da sua boca e ali percebendo tudo sendo feito por ele. Deus cria, Deus coloca o homem no Éden. Eu sempre gosto de frisar para a gente trazer para os nossos alunos bastante sobre o início da criação. É importante termos esse entendimento. Nós vemos Deus provendo para o homem ali dentro do Éden. Nós também vemos que no Gênesis 3,15, novamente me reportando, nós temos a queda, né? No Gênesis 3, a queda do homem. No Gênesis 3,15, o primeiro anúncio do Evangelho, conhecido como proto-evangelho. E nós vamos ver assim o Deus missionário, criando dentro do Éden toda a situação, dando à sua criação todas as coisas que ele pudesse viver em paz, habitar em segurança e ali ter uma vida segura. Após da queda, houve-se uma ruptura, o homem, Adão e Eva, saem do jardim e ali nós vamos ver que começa ali o trabalhar de Deus de outra forma, porque precisamos entender, já no início dessa lição, que Deus, nosso Deus missionário, a natureza de Deus, a origem da missão transcultural, a origem está na natureza de Deus. Um Deus que, por início, no Gênesis 1, fala que chega a essa terra, ou seja, vem a um ambiente novo, sem forma e vazio, para trazer algo novo, para trazer uma nova história, para construir coisas novas. Então, Deus tem a criação, houve a queda, e a missão de Deus terminou por isso? Claro que não. Deus continua a sua missão até assim a volta do seu Filho amado, o arrebatamento da igreja. Mas vamos lá. Quando nós temos a queda, no Gênesis 3:9, eu vou frisar aqui uma palavra, uma pergunta que Deus faz para Adão e Eva. Onde estás? Onde estás? E é isso, a missão, a nossa missão, é exatamente procurar aqueles que outrora estavam perdidos e afastados de Deus pelos seus próprios pecados. A missão transcultural não é só quando você muda para outra nação, não é só quando você muda para outro país, mas quando há uma mudança da sua cultura para outra cultura. Haja vista, por exemplo, eu estou em Juiz de Fora, mas as cidades dentro do campo do Brasil, dentro do território brasileiro, que tem outras culturas também. Então, a missão transcultural é que vai além daquela cultura que eu estou inserido. E assim o nosso Deus, ele sempre se colocou além, se transpôs para o quê? Para alcançar
os seus filhos e as suas filhas. A pergunta no Gênesis 3:9, onde você estás? Nós vamos ver que Caim, que ali o Senhor ele provê antes de sair do Éden, ele veste Adão e Eva, ele os cobre, né? Os cobre, outrora eles tinham feito uma veste de folha de figueira, aí o Senhor agora ele vai os vestir para que eles venham sair, eles saem do Éden, constitui ali família. Nós vamos ver que ali tem Caim, que tem Abel, e é interessante que lá no Gênesis 4:9, Deus vai fazer uma pergunta para Caim: onde está Abel? Onde está Abel? Porque Caim havia matado seu irmão. E agora Deus novamente procurando conversar com a sua criação e perguntando para Caim: aonde está Abel? Nós vamos ver a descendência, né, de Caim, Caim tendo a sua descendência, tendo ali os seus filhos, tendo ali familiares e constituindo família. No Gênesis 4, no versículo 26, que é o último versículo do capítulo 4, nós vamos ver que até do Gênesis 4, do versículo 1 ao 25, vai falar acerca de Caim e das gerações de Caim. Mas o capítulo 4 não acaba anunciando as gerações de Caim, mas sim no último versículo, no versículo 26, você vai ver que o Senhor começa a falar de Sete, e Sete teve um filho. E qual que é esse filho? Esse filho é Enos. Então, quando nós vamos ver agora as nações se multiplicando, quando nós vamos ver no capítulo 5, nós vamos ver a geração de Sete. Nós vamos ver que fala da geração de Sete. Quem é Sete? Sete é o terceiro filho de Adão e Eva. Sete tem Enos, o filho Enos é aquele que em sua geração começa-se a invocar o nome do Senhor. Enos teve Cainã, Cainã teve Malalael, Malalael teve Jarade, e Jarade teve Enoque. Quem que é este Enoque? Enoque é aquele que andou com Deus. Em meio à geração de Enoque, ele andou com o Senhor. E a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Enoque teve Metusalém, Metusalém teve Lameque, Lameque teve Noé. E quando Noé nasce, Lameque, o seu pai, vai dizer que ele o consolará através das obras, ou seja, que o nascimento de Noé seria um diferencial. Noé tem os seus descendentes, Sem, Cã e Jafé. Noé é aquele escolhido por Deus, escolhido pelo Senhor, para quê? Para ali estar construindo a arca, porque havia ali em Deus, como eu disse, o Deus que começou a missão, não tem a sua missão barrada ou terminada pela atitude da criação. O Criador executa a sua missão, independente da ação da criação. Então, nós vamos ver Noé tendo seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Capítulo 7 do Gênesis temos o dilúvio. Capítulo 8, a parte que Noé sai da arca. Capítulo 9 do Gênesis, Deus está fazendo um pacto com Noé. Lá no 9, versículo 14, Deus está falando para Noé que não vai exterminar, mas com o mundo em água. E ali ele vai falar, olha, todas as vezes que aparecer o meu arco no céu, será a lembrança do meu concerto para contigo. E qual é esse concerto? Que o mundo não seria mais terminado em água. Então, o que o arco de Deus, que nós entendemos que é o arco-íris, representa de fato? Representa a aliança que Deus fez com Noé, que não exterminaria o mundo
pelas águas. Não haveria outro dilúvio exterminando a criação. Então, todas as vezes que eu vejo o arco de Deus, o arco-íris no céu, eu vou entender que é Deus falando para mim, para você, para essa geração, que não vai exterminar, de fato, com esse mundo, com o dilúvio. Foi assim que Deus fez esse pacto com Noé. Mas por que falamos com Noé? Nós vamos ver que depois do dilúvio, depois desse concerto, no capítulo 10, a Bíblia relata sobre os descendentes de Noé, a minha fala em questão, Sem, Cã e Jafé. Mas no capítulo 11, nós vamos ver que tem a confusão de línguas, ou seja, aonde eles estavam ali com a mente de estar construindo uma torre até os céus. E ali o próprio Deus traz àquele povo uma confusão de línguas. Mas antes, neste mesmo capítulo, no 11, nós vamos ver ali a geração, ou seja, a geração do filho de Noé. Qual este filho? Este filho é o Sem. Sim, o filho de Noé, Sem. Nós vamos ver que na descendência de Sem tem Arvaxade, tem Salá, tem Éber, tem Peleque, tem Reu, tem Serug e tem Naor. Quem foi esse Naor? Naor, avô de Abraão, porque Naor é pai de Terá, e Terá é pai de Abrão, é pai de Arã e é pai de Naor. Então, chegamos aqui até Abrão. No livro do Gênesis, no capítulo 11, nós vamos perceber que o pai de Abrão, que é Terá, ele sai de Ur dos Caldeus, que é 160 quilômetros sudoeste da Babilônia. Ele sai do Ur dos Caldeus com o intuito de ir até a terra de Canaã. No meio da caminhada, o pai de Abrão, que é Terá, ele para na cidade com o nome Arã, supostamente o mesmo nome do filho que outrora tinha perdido ainda em Ur dos Caldeus, e esse mesmo filho que falecido é o pai de Ló. Então, quando Terá chega a Arã, ele ali para, e a Bíblia diz que ali ele também morre. Aí, no Gênesis 12, Deus fala a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Terra que mana leite e mel. Então, Abraão estava na cidade de Arã, quando foi ele chamado por Deus para dar uma continuidade nessa caminhada que o pai dele iniciou de Ur, mas que parou em Arã. Ali, Terá morre em Arã, e no Gênesis 12, Deus está falando agora diretamente com Abrão. Deus fala a Abrão. Quando nós vemos o pai de Abrão sair da cidade de Ur dos Caldeus, nós vemos ele pegando os meninos, pegando os filhos, sobrinhos, para ir para Canaã. Mas diferente de Abrão, no Gênesis 12, nós vemos Deus falar para Abrão para sair da tua terra, da tua parentela, e ir para uma terra que Deus ia o mostrar. E a revista em questão, nós vamos falar desta família, a família de Abrão. A natureza missionária de Deus na chamada de Abrão. Nós vamos ver Deus chamando Abrão, Deus convulsionando Abrão, o Deus missionário distribuindo a missão à sua criação. Um Deus que
vem executando uma missão, mas dando assim, pela sua graça divina, condição da criação, da continuidade a essa missão. Então, nós vamos ver Deus falando para Abrão, sai-te, ou seja, ali onde Abrão estava inserido, que era na cidade de Harã, Abrão teria que sair daquela cidade e seguir para uma terra que Deus o iria mostrar. E é interessante, quando a gente pega essa parte, a gente percebe que o dono da missão é que governa a missão. Deus convida Abrão, ordena Abrão e fala que ele vai conduzir para onde ele deve ir. E esse é o segredo. O dono da missão, ele que governa a vida do missionário. É Deus que instrui. Então nós vamos ver, sai-te. Aí nós estamos vendo Abrão tendo que sair do local outrora inserido e seguir as ordenanças de Deus. Uma missão, ela só vai ter sucesso quando estiver sob a direção de Deus. Não existe missão se não existe direção de Deus. O Deus missionário é que capacita os seus chamados a executar a missão que lhe fora incumbida. Então, sai, você vai ver que é uma família, a família de Abrão, lembrando que Abrão é casado com Sarai, e essa mulher, por incrível que pareça, era estéril. Ou seja, não poderia ter filhos. Abrão recebe essa ordem de Deus aos 75 anos. E é interessante que ele vai, se levanta, se ergue e vai seguir aquilo que Deus o confiou. A missão como atividade de Deus no mundo. A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos, essa missão. O que Deus fala no capítulo 17? Deus muda o nome de Abraão. Agora não é Abrão, é Abraão, que significa pai de multidões. E é interessante que o Senhor fala para Abraão que nações e reis sairão de ti. Nosso Deus, fazendo uma promessa de ter uma descendência tão grande, mesmo ainda Sara sendo a mais improvável por ser estéril. A família que estamos falando em questão, que Deus escolheu para uma missão, é uma família que a sua matriarca, o corpo físico, o útero, não pode gerar. O corpo físico, por muitos anos, deu sinal que daquele ventre não poderia gerar filho. E é nessa família que o Deus da família, que o Deus missionário, o único Senhor, que ele é tão missionário, que deu seu único filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor fala para Abraão, no Gênesis 17, que dele viriam nações, que dele viriam o quê? Reis. Seria grande a nação. O Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Limitação de Sarai é o que ela no ventre dela não pode gerar. Limitação de Abrão, uma idade avançada, mas em meio à limitação
deste casal escolhido para a missão, ao dono da missão, que é Deus, que para ele não existe impossível. Haveria algo impossível para o Senhor? Então, Deus, através da vida de Abraão, constituiu vidas, constituiu o seu projeto, a sua grande missão, através da vida de Abraão. Deus, o nome Deus, trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, como diz aqui no texto, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. No subtópico 3, o novo modelo missionário. O nosso modelo missionário. O nosso modelo missionário. Quem é o nosso modelo missionário? Quem é que nós olhamos e falamos assim? É um modelo a ser seguido. O modelo missionário que nós, a igreja, nos dispomos, não se fundamenta em alguma história, por mais ilustre que ela seja, nem projetos contemporâneos, nem de coisas com feitos notáveis, aparentemente coisas grandes. O nosso modelo missionário, ele se chama Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós vemos que nas missões transculturais, Deus, lembra que eu falei do Gênesis 3:1? Gênesis 1:1? Deus, ele vem a essa terra sem forma e vazia. Nós percebemos Deus vindo. Para quê? Porque ele tinha um objetivo. Deus, ele é santo, ele é Senhor, ele é Redentor. Então nós vamos, Deus vir a essa terra sem forma e vazia para cumprir uma missão. Para cumprir a sua missão. Ele desprendeu-se da sua glória para alcançar pecadores, para nos dar a alegria da nossa salvação. E separando aqui, Deus Pai, entendendo aqui nessa junção, mas separando cada um em sua missão, Deus Pai, o Criador. João 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus, de tal maneira, que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Filho voluntariamente vem, nosso Senhor Jesus, com a missão de trazer, de nos reconciliar com Deus, outrora afastados de Deus pelos nossos próprios pecados. Aí a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que quando o Senhor retorna ao céu, recebe a missão de Consolador. E é o Espírito Santo que nos faz ver com clareza os nossos pecados. É o Espírito Santo que nos mostra sobre a justiça, sobre o pecado e sobre o juízo. É o Espírito Santo de Deus que tem a incumbência de levar a igreja até a uma eternidade com Cristo. Então, Deus Pai, Jesus Filho, Espírito Santo, uma trindade, um único Deus, em suas três particularidades, trabalhando de uma forma missionária para salvar todos aqueles que neles crê. Então, a origem da missão transculturais, das missões transculturais, na natureza de Deus,
desde o Gênesis, capítulo 1, 26, 28. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós vemos Deus trabalhando. A missão de Deus, ela não paralisou porque houve a queda. A missão de Jesus não paralisou porque ele foi morto. Pelo contrário, ao terceiro dia, ele ressuscitou e nos deixou o Consolador para nos capacitar a resistir a todo mal presente nessa geração, pois o mundo jaz do maligno, mas a igreja segue avante com Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Redentor. Então, de uma família, Deus é o modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Tópico 2, nós vamos falar o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. No tópico 2, teremos 3 subtópicos. Em questão, o amor de Deus, a redenção no Antigo Testamento e a redenção no Novo Testamento. O amor é o fundamental, é o princípio para que nós venhamos fazer essa obra que Deus nos determinou. Por amor, o Senhor iniciou essa missão. E com amor, nós daremos continuidade à missão que Deus nos confiou. E aqui vai dizer, o amor de Deus é inesgotável. Nós vamos ver que Deus, no decorrer dos fatos bíblicos, sempre provou o seu grande amor por sua criação. Ainda que muitas das vezes, rebelando-se contra Deus, nós vamos ver o amor de Deus assumindo o amor. Deus é o amor que assume a história de todas as gerações. Em todo o tempo, Deus amou a sua criação. Em todo o tempo, Deus ama a sua criação. Deus é amor. Deus é o amor. Citei em questão há pouco o versículo que nós tanto guardamos em nosso coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Um amor tão rico, um amor tão sublime, que não se desgasta no decorrer dos tempos, no decorrer das gerações. Um amor divino, o amor entregue, eterno, de entrega. Voluntariamente Ele nos amou. A sua misericórdia e a sua benignidade está sobre a nossa vida. Cada dia, o amor de Deus, Ele vem cobrindo vidas e vidas, nações e nações, gerações e gerações. Não há escassez do amor de Deus. O amor de Deus por nós, Ele é intacto, Ele é imutável, Ele é incondicional a uma ação nossa. Ele nos amou, pois em sua palavra diz, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então ele está dizendo que o amor veio dele, não de nós, mas sim dele. Ele por nós
sempre Ele por nós, sempre demonstrou para mim e para você o seu grande amor. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é amor. Este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. O amor de Deus. Para se concluir a missão ao Senhor, a gente precisa de ter o amor em nosso coração. Nós vamos perceber que o amor por Deus, o amor de Deus por nós, ele atravessa gerações, ele rompe culturas. O amor de Deus, ele é que nos capacita a nos levantarmos para concluir a missão que é de Deus. Sem o amor de Deus, não seríamos capazes de exercer algo para o Senhor. Deus derrama sobre nós o seu amor e através do amor que Ele coloca em nossos corações, que provém dele, nos dá capacitação para fazer a sua missão também em amor. Então, o amor de Deus. Deus ama, Deus guarda, Deus cuida, Deus salva, Deus restaura. O Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que restitui, o amor de Deus sobre todas as vidas. Deus amou o mundo. Pronto. O missionário, o dono da missão, a origem da missão transcultural no coração de Deus, do Deus que é amor e que nos dá a condição de receber esse amor e, através desse amor, impactar a nossa geração pela pregação do Evangelho, das boas novas de paz. Redenção, que está aqui, nosso segundo tópico, redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo da sua escravidão com pagamento de um preço por um redentor. Deus, no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus redimindo Israel. Nós vamos ver que no deserto, o povo inserido por 40 anos num deserto, sendo cuidado por Deus, coluna de nuvem durante o dia, os protegendo do sol tão forte e coluna de fogo à noite, aonde no deserto a queda na temperatura é tão grande, mas ali coluna de fogo à noite, protegendo aquele povo. O Deus que guarda, mesmo nos ambientes mais áridos, mesmo no ambiente mais difícil da sobrevivência humana. 40 anos no deserto. Mas ali Deus fez grandes coisas. Deus proveu alimento, Deus proveu cordoniças, o povo não morreu por falta de alimento no deserto. O povo que morreu no deserto morreu por falta de fé. Não morreu por falta de comida, não morreu por falta de água, mas morreu por falta de fé, por falta de confiar no Senhor. Nós vamos ver o povo que passou cativo, gerações e gerações no Egito. Nós vamos ver por intermédio da vida de Moisés, o libertador escolhido por Deus,
Deus redimindo aquele povo, tirando o povo do Egito, indo para um deserto, e assim que 40 anos ficaram no deserto pela sua incredulidade, ninguém morreu por falta de comida, por falta de bebida, por falta de roupa, por falta de sapato. Mas os que morreram, reafirmo aqui, morreram pela falta de fé, a falta de confiar no Senhor. Então nós vamos ver a redenção de Cristo, do Senhor, no Novo Testamento. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. A gente vai ver que tem do escravo, tem da recuperação de um campo, tem um resgate de um macho primogênito, tem um resgate de alguém que seria condenado à morte. Você vai ver, Deus até mesmo ali em Levítico, instituindo leis, outrora que pessoas que erraram, mas que ali teriam a chance de se conectar com Deus. Nós vemos que ali também foram dados cidades refúgios, ou seja, aqueles que estavam em erro, poderiam ser mortos. Deus proveu cidades refúgios. Para quê? Para ali as pessoas estarem. E assim nós vemos que também tipifica o feito do nosso Senhor Jesus Cristo. Outrora éramos condenados, mas através do sacrifício, do ato na cruz do Calvário, nós nos fomos reconciliados em Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Redenção no Novo Testamento. Acabei de dizer, o ato na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, pois somente uma vez, o sumo sacerdote, ele entrava, passava do átrio exterior, passava pelo lugar santo, e uma vez ao ano o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Ora, do átrio exterior, uma porta para a entrada do tabernáculo, logo se tinha o altar do holocausto, depois a pia de bronze, depois no lugar santo, o candeeiro ou menorá, a mesa dos pães da propiação e perto do véu o altar do incenso. Para passar dos santos somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia passar pelaquele véu e ali no lugar santíssimo, ou santo dos santos, estava ali a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus. Era uma vez ao ano, somente o sumo sacerdote, mas Jesus veio, o nosso sacrifício vivo, porque outrora o sacrifício era todo ano, agora um único sacrifício, o ato na cruz do Calvário, e ali no momento da crucificação, o véu do templo se rasga do alto a baixo, ou seja, dizendo que todos lavados e remidos no sangue do Cordeiro têm agora o privilégio de chegar à presença de Deus. Aleluia! A redenção no Novo Testamento, a obra redentora de Cristo, o ato, o efeito de remir, de nos livrar, a cédula que era contra nós foi selada, foi rasgada pelo sangue de Cristo. Tínhamos nós uma dívida impagável. Não haveria dinheiro nessa terra para pagar a nossa dívida pelos nossos pecados, mas o Senhor, Deus, o nosso Deus missionário, desde os primórdios dos fatos bíblicos, ele já tinha a sua obra redentora para a nação. E nós hoje somos privilegiados pela graça divina de Deus, por sermos salvos em Cristo Jesus. Quero ler aqui com vocês um texto
que se encontra aqui em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. E diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, feito por nós maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão viesse aos gentios por Cristo Jesus, e para que, pela fé, recebamos a promessa do Espírito. Mais um texto, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação em seu pleno conhecimento. Então, nós vamos ver o ato na cruz do Calvário. Perdão. Tudo que o Senhor fez por nós. A remissão do pecador no ato, na cruz, no ato de Jesus, na cruz do Calvário. Voluntariamente, Jesus, ele se entregou pelos nossos pecados, para nos dar a condição de nos darmos, mais uma vez, a chance de estarmos em Deus, de estarmos chegando à presença de Deus, nosso Pai. Sabemos que essa experiência, sabemos que só vai ser completado quando chegar aquele grande dia da segunda vinda de Cristo, aonde nós, a igreja do Senhor, nós esperamos a volta do nosso Jesus, que veio a essa terra em corpo físico, pregou o evangelho, fez discípulos, homens que dariam continuação a essa obra missionária. Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia e vai vir para nos buscar. E nesse período, nesse espaço de tempo, ele conta comigo e com você para fazermos a tão linda e preciosa obra dele. Dizer para gerações que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que em breve voltará a buscar a sua igreja. Amém? Vamos aqui no tópico 3, que tem por título: a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Subtópicos estarão divididos em 3. Um Deus missionário, a escolha de Israel e sua missão e a escolha da igreja. Um Deus missionário. Nós vemos aqui que desde o Gênesis, a missão ali no capítulo 3, no versículo 15, onde o Senhor fala que nascerá aquele da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Um Deus que mesmo em meio à queda do homem ali no Gênesis 3, não se deixou sucumbir pela situação, mas que meio à queda do homem, anunciou o evangelho da sua graça. Isso é o ofício de um missionário e de uma missionária de Deus, daqueles que Deus confiou a missão de anunciar a palavra de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Gênesis 3,15, outrora a queda, tinha acontecido a queda, mas ali onde foi a queda do homem, também Deus anunciou de modo aberto sobre a obra missionária, que ainda que ali inserido no Gênesis 3 estávamos antes de confessar a Jesus. Aí Jesus no Gênesis 3,15, o Senhor Deus, o Criador,
já anunciando que viria o filho, que esmagaria a cabeça da serpente. Aí o pecado não tem força mais contra nós. O Senhor é a nossa força. Não somos mais aqueles que estavam em pecado, mas agora estamos nas mãos do Deus perfeito, que nos aperfeiçoa com a sua graça e com a sua infinita misericórdia. Mesmo em meio às falhas do homem, a missão de Deus nunca falhará. Subtópico 2. A escolha 3:2, tá? A escolha de Israel é sua missão. Nós vamos ver que Israel, o povo escolhido por Deus, inseridos ali na grande terra de Canaã, por Josué, sucessor de Moisés. Nós vamos ver que dentro da terra de Canaã, a tão sonhada, nós vamos ver que o povo começa a ter costumes diferentes. Outrora ainda não expulsaram todos os moradores que haviam naquela terra, e muitos começaram ali se misturar. Depois do livro de Josué nós temos Juízes, e nós vemos ali o cuidado de Deus, tentando falar com aquele povo, levanta juízes, e o povo era conduzido, o juiz morria, e o povo continuava na apostasia, e parece que ia aquela avalanche. O povo adora um dia, outro dia não adora. O povo peca num dia, no outro dia adora, no outro dia adora, no outro dia peca. E nós vamos ver Deus sempre levantando juízes pelo cuidado de Deus com aquele povo. Nós vamos ver o povo escolhido. Mas nós vamos ver as 12 tribos de Israel, depois que outrora eram unificadas, mas agora estão ali separadas. 10 tribos conhecidas como Israel, tribo do norte, e 2 tribos que é Judá e Benjamim, conhecidas como tribos do sul ou tribos de Judá. Nós vamos ver as 10 tribos sendo avisadas por profetas como Elias e também Eliseu. Mas nós vamos ver essas tribos também, as 10 tribos, sendo ali sucumbidas pela Síria. Nós vamos ver que a Síria vem sobre essas 10 tribos, porque outrora estavam se afastando do propósito do Senhor, se afastando da missão que Deus os incumbiu. Se nós lemos aqui o texto, é sugerido que está lá no profeta Isaías, livro do profeta Isaías, nós vamos ver 24, nós vamos ver Deus falando ali pelo povo, o povo dele escolhido, o povo de Israel, que ali erraram, negligenciaram a missão que foi feita lá a Abraão, de conquistar todas as nações, de serem benditas todas as famílias da terra. Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e pela infidelidade da nação. A nação escolhida fracassou no anúncio do Evangelho, no anúncio da palavra de Deus. Mas o Senhor, Ele nos dá a nós essa vocação. Você vai ver que a tribo de Israel, que foram as 10 tribos, foi levada pelo exílio, o cativeiro na Síria. Houve mistura, se afastaram do propósito de Deus. Depois também a tribo de Judá, que também foram ali cativos. Assim foram cativos aonde? Na Babilônia, por 70 anos. Se afastaram dos propósitos de Deus. Mas não é porque eles se afastaram, não é porque eles fracassaram,
que deixam de ser escolhidos. Não. Nossos irmãos, eles são ali escolhidos por Deus. A menina dos olhos do Senhor é o povo de Israel. E deixo aqui para a gente ler em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, eu vou ler aqui o capítulo 11, versículo 11, que diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Em maneira nenhuma, mas por sua queda veio salvação aos gentios para os provocar a ciúmes. Então Israel fracassou, irrompendo e validando ali a promessa do Gênesis 17, 8. Mas isso não quer dizer que falamos que os nossos irmãos estão falhos, não. Pois até mesmo na queda deles, olha que Paulo fala na carta em Romanos, até mesmo na queda deles, veio salvação para nós, os gentios. O que é gentio? É todo aquele que não é hebreu. Então, porque tem pessoas que falam, Israel fracassou, mas é escolhido de Deus. No versículo 20 desse mesmo capítulo de 11, bem por incredulidade foram quebrados, e tu por fé está em pé. Não presumas, mas teme. Então, Israel fracassou, mas não deixou de ser o povo escolhido por Deus. Até mesmo no fracasso deles, nos deu essa dádiva de sermos também alcançados por Cristo. Então, Israel fracassou nessa missão, mas continua sendo o povo escolhido. E agora, o terceiro subtópico do tópico 3, a escolha da igreja. A escolha da igreja, que somos nós, a igreja de Cristo na terra. Éramos gentios, esquecidos e por muitos vistos como os improváveis, mas o Senhor nos alcançou. Gentios, o clã de um grupo de família. Na Bíblia é todo aquele que não é hebreu. Israel fracassou no ministério intercultural. E nós, a igreja, não venhamos a fracassar em meio a essa geração. Seja onde você estiver inserido, em outro país, em outro bairro, e até mesmo inserido numa cultura de uma família diferente. Precisamos anunciar o reino de Deus. Vocês lembram do gadareno que fala lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Marcos escreveu, capítulo 5, versículo 20? Quando o Senhor Jesus liberta aquele endemoniado, outrora gadareno, ele quer seguir a Jesus e Jesus fala, não, vai para os teus e conte tudo o que lhe foi feito. Quando você vai ver, lá em João 4, o Senhor conversando com uma mulher samaritana, rompendo a cultura daquela mulher que outrora presa aos poços ali de Jacó, aonde estavam brigando com os que estavam em Jerusalém, uns têm o templo, outros têm os poços de Jacó, aonde Jacó o pai tomou água, e Jesus vem ali rompendo aquela cultura para pregar o evangelho. E ele diz àquela mulher, todos aqueles, eu procuro adoradores, que me adoram e me adorem, em espírito e em verdade. Transpondo a cultura, transpondo a mente daquele povo, o evangelho, as boas novas,
a boa notícia, a notícia da salvação. E é isso que Deus escolheu a igreja. Nós somos escolhidos. A escolha da igreja, o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. O Senhor nos escolheu. Cristo nos amou. Somos escolhidos por Deus. E entendendo que Deus nos escolheu, percebemos que Ele nos escolheu e nos confiou uma grande missão, que é de levar o Evangelho, que é capaz de romper barreiras, é capaz de romper cultura, é capaz de romper ideais, nações. A missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Fomos escolhidos por Deus e somos também responsáveis por continuar anunciando o seu reino. E eu quero aqui ler um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31, para finalizarmos. E diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o último capítulo. Você sabe que o livro de Atos dos Apóstolos quer dizer para nós a atitude dos apóstolos. Após a morte de Cristo, a história da igreja se fundamentando. Homens, mulheres com coragem de anunciar as boas novas de paz. Os gentios se levantando, lembra de Cornélio? Cornélio, um homem de oração e que recebe ali o Espírito Santo de Deus. Atos, capítulo 28, o último capítulo deste livro, versículo 31. O último versículo desse livro diz assim: pregando a eles o reino de Deus e ensinando-lhes as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a ousadia e sem nenhum impedimento. Aqui, Paulo, cativo em Roma, escreve esses últimos versículos. Mas sabe o que eu quero dizer para você, o que Deus fala para mim, para você, é que nós continuamos a escrever este livro, até assim a vinda do Senhor. E é interessante que nós precisamos estar aqui, como Paulo fala, ensinando-lhes as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a ousadia e sem nenhum impedimento. O Deus missionário nos confiou a sua obra e que nós possamos, com coragem, com zelo, com vigor, continuar essa tão preciosa missão, com amor e alegria no Espírito Santo. Estamos com essa incumbência até a volta de Cristo. Então, o nosso Deus, a origem, a missão as missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Que Deus que escolhe um povo e esse povo fracassa, mas esse povo é escolhido de Deus, fracassa na missão. Mas isso não é impedido da missão de continuar. Deus olha para mim e para você, os gentios, e fala, vocês vão continuar a minha missão. E nós, como igreja do Senhor, sigamos avante, com honra de sermos escolhidos e escolhidas para essa tão preciosa obra que tem origem do próprio Deus. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, te louvamos
pelo privilégio de estarmos na tua presença. Entendemos sobre as missões transculturais que têm origem na natureza do Senhor. Senhor, abra nossa mente, nos ensina a fazer a tua obra, através do teu Santo Espírito, nos capacite a fazer tudo aquilo que o Senhor já nos incumbiu de fazer. Obrigada, Deus, por esse momento, junto dos teus filhos e das tuas filhas, a aprender mais um pouco da tua santa palavra. Abençoa, Pai, cada aluno, cada aluna, cada professor, cada superintendente, todas as igrejas que com zelo têm seguido firme com a escola bíblica dominical, lugar de aprender e de compreender a tua palavra. A ti honra, glória, louvor e toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Aprove Deus. Até a próxima aula. Deus abençoe.